A maioria das pessoas chega aos 50 anos com mais perguntas do que respostas. Depois de décadas de trabalho duro, boletos pagos, filhos criados e sonhos adiados, o que sobra? Uma conta bancária apertada, dores no corpo e a sensação de que o tempo passou rápido demais. É como se a vida tivesse prometido uma colheita rica, mas entregado um terreno seco. E nessa hora surgem as comparações. Você vê alguém como Warren Buffett, com 50 anos, rico, respeitado, no auge da sua trajetória, e se pergunta: o que foi que eu fiz de errado? Mas e se eu te dissesse que o segredo não está apenas em quanto ele ganhou, mas no que ele decidiu não perder? Neste vídeo, você vai entender o que separa quem chega aos 50 rico de quem apenas chega cansado. E o mais importante, ainda dá tempo. Se você tem 30, 40, 50 ou até mais, há uma estratégia simples, prática e acessível que pode mudar a sua história. Mas primeiro, você precisa entender o que está te prendendo. Imagine um homem chamado Mauro. Aos 25 anos, ele sonhava alto. Queria ser empresário, ter liberdade, viajar o mundo com a esposa. Mas veio o primeiro emprego, depois o casamento, o financiamento da casa, o nascimento dos filhos, e os sonhos foram sendo guardados numa gaveta. Mauro não era preguiçoso. Pelo contrário, trabalhava duro, era honesto, sempre ajudava a família. Mas aos 50 anos, ele percebeu que estava exausto. E pior, quebrado. As contas não fechavam, a aposentadoria parecia uma piada. E o futuro, uma nuvem escura. Ele se olhou no espelho e pensou: como foi que eu cheguei aqui? Essa história, infelizmente, é a de milhões de brasileiros. Gente que fez tudo certo, mas ainda assim está longe de alcançar a tranquilidade financeira. Sabe por quê? Porque o jogo que nos ensinaram a jogar está quebrado. E enquanto você segue as regras que te ensinaram, alguém como Buffett usa outras. Regras que nunca te contaram na escola. Mas hoje eu vou te mostrar cada uma delas. Warren Buffett não nasceu rico. Ele não teve herança, nem um grande golpe de sorte. O que ele teve foi uma coisa que a maioria despreza: paciência. Enquanto o mundo buscava atalhos, ele construía uma estrada sólida. Buffett entendeu desde cedo uma verdade cruel. A maioria trabalha a vida inteira para enriquecer o patrão, não a si mesmo. E ele decidiu fazer o oposto. Começou investindo aos 11 anos. Mas aos 50, ele ainda não era um bilionário. O detalhe, ele já tinha construído o hábito, já tinha o conhecimento, já tinha o ativo mais valioso de todos, o tempo ao seu lado. Porque o verdadeiro segredo não é ganhar muito, é começar cedo e continuar, mesmo com pouco, mesmo que pareça devagar. Enquanto os outros desistem, você acumula. Enquanto os outros gastam, você planta. Aos 50 anos, Buffett estava pronto para colher. E foi aí que a fortuna explodiu. Não foi mágica, foi consistência. Mas o que isso tem a ver com você agora, nesse momento? Tudo. Porque mesmo que você tenha começado tarde, ainda há um caminho. Só que ele exige uma mudança, não apenas de atitudes, mas de mentalidade. A primeira armadilha é acreditar que dinheiro é algo que se ganha só com esforço físico. Essa ideia vem da era industrial. Hoje, quem entende de dinheiro sabe. Riqueza se constrói com decisões, não com suor. A segunda armadilha é viver no modo sobrevivência. Trabalhar apenas para pagar contas é o que mantém as pessoas presas. Você precisa de um plano, de um motivo para levantar todos os dias além do boleto. E o terceiro erro mais comum: tentar. Parecer rico antes de ser. Carro financiado, celular de última geração, roupa de marca. Tudo isso compra status, mas vende seu futuro. Buffett, mesmo bilionário, vivia como um homem comum. E esse é o segredo que ninguém te conta.
Quem chega aos 50 rico é porque passou os 30 e os 40 fazendo o que a maioria evita. Escolhas difíceis. Vamos voltar à história do Mauro. Aos 51, ele estava prestes a vender o carro para pagar o cartão. Desesperado, fez algo que nunca tinha feito. Começou a estudar sobre dinheiro, não truques ou pirâmides, mas educação financeira de verdade. Descobriu que poderia investir mesmo com pouco, que poderia renegociar dívidas, que o banco não era seu amigo e que o maior inimigo era ele mesmo. Mauro começou pequeno, R$ 100 por mês. Depois, 200 vezes. Cancelou TV a cabo, vendeu o segundo carro e passou a anotar cada gasto. Em 2 anos, ele saiu do vermelho. Em 5, tinha um patrimônio. Hoje, aos 58, não é milionário, mas vive com tranquilidade. E o mais importante, voltou a sonhar. Porque nunca é tarde para mudar. Mas para isso, você precisa sair do piloto automático, precisa dizer não ao conforto imediato, para dizer sim à liberdade no futuro. Isso é o que Buffett sempre fez, e é o que você pode começar agora. Você pode estar se perguntando, mas como eu começo se estou cheio de dívidas? A resposta é, comece mesmo assim. O primeiro passo não é investir, é parar de sangrar. Analise sua vida como uma empresa em crise. Corte desperdícios, negocie juros, venda o que não usa, esqueça o orgulho. Cada real economizado é um tijolo no seu novo castelo. Depois disso, invista no seu conhecimento. Leia, assista, aprenda com quem chegou lá. O maior retorno não está no mercado, está na sua mente. Só depois comece a investir de verdade, mesmo que seja pouco, mesmo que pareça insignificante. Buffett já disse, o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos, o segundo melhor momento é agora. Seu futuro de 60, 70, 80 anos começa com decisões feitas hoje. Você quer depender dos filhos, do governo? Ou quer olhar para trás com orgulho de ter virado o jogo? A escolha é sua. Existe um padrão entre os ricos de verdade. Não falo de quem ostenta, mas de quem constrói patrimônio real. Eles têm hábitos diferentes, evitam dívidas ruins, leem mais do que falam, investem antes de gastar. E o mais importante, entendem que dinheiro é só uma ferramenta. O objetivo não é ter milhões parados, é ter liberdade. Liberdade de tempo, de escolha, de propósito. Buffett sempre viveu assim, e isso é o que você precisa buscar. Não se compare com quem nasceu rico, compare-se com você mesmo ontem. Cada passo que você dá rumo à independência vale mais do que 1000 promessas vazias. Aos 50, você pode começar a colheita, ou pode continuar plantando sementes podres. Não espere um milagre, construa o seu, passo por passo, real por real. Sonho por sonho. Ainda dá tempo. E tempo, quando bem usado, é mais valioso que qualquer fortuna. Aos 50, você tem algo que muitos jovens ainda não têm. Maturidade, experiência, resistência. Use isso a seu favor. Não precisa correr atrás do prejuízo com desespero. Precisa caminhar com estratégia. Tenha metas. Estabeleça um valor mensal para investir. Crie fontes extras de renda. Mude o ambiente ao seu redor. Se as pessoas ao seu lado só falam de problemas, procure quem fale de soluções. Se o seu celular só mostra tragédia, mude os canais. Comece a se alimentar de esperança e ação. Porque é isso que muda uma vida. Não adianta esperar o Brasil melhorar, o dólar baixar, o chefe ser promovido. Você é o seu melhor investimento. Warren Buffett chegou aos 50 com a estrutura pronta. E foi depois disso que sua fortuna explodiu. Se você começar agora, aos 50, 55, 60, aos 70, você pode estar colhendo frutos que jamais imaginou. E ainda inspirar os seus filhos, netos, amigos. A jornada não termina aos 50. Ela pode, na verdade, estar apenas começando. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer mudança, quer crescimento, quer liberdade.
Isso já é um sinal de que você está diferente da maioria. Agora, você precisa transformar esse desejo em atitude. Então, aqui vai o desafio. Comente aqui embaixo a sua idade e qual será o primeiro passo que você vai dar ainda hoje para mudar sua vida financeira. Isso vai te comprometer com a sua própria jornada. E se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, com estratégias simples, histórias reais e motivação de verdade, se inscreva no canal agora. Aqui, você não vai ouvir promessas vazias, vai ouvir o que ninguém te contou, vai descobrir como virar o jogo, mesmo depois dos 50, porque riqueza não tem idade, mas exige decisão, e a sua pode ser hoje.